Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, gente, o Fala Carlão continua aqui no Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. Realmente, a prateleira de cima do agro e do negócio direito também está presente aqui. Ao meu lado agora o Francisco Godoy Bueno, que é meu amigo, foi diretor da Sociedade Rural Brasileira, hoje é membro do conselho, é fazendeiro, tem uma fazenda lá em Araçatuba, cujo nome vou deixar para ele mesmo pronunciar, que é um nome indígena. Ô, querido, obrigado pela gentileza de falar conosco aqui, viu? Pô, muito obrigado, Carlão, um prazer participar do seu programa, sempre acompanho aí com muita alegria todas as suas entrevistas, só de gente da prateleira de cima. Eu estou tentando subir a prateleira ainda, mas um dia chego lá. Não, você já chegou lá, rapaz. É por conta, sempre falo que essa juventude brasileira é o que garante o futuro do Brasil. E o Chico é um desses caras, né? Tá vendo aqui, patrocinador aqui do evento. Em primeiro lugar, Chico, por que você patrocina esse evento? Por que sua participação aqui? Bom, primeiro, acho que a gente sempre viu com muita importância participar das coisas do setor, né? Acho que esse é um dos principais eventos do setor. O Renato faz um trabalho maravilhoso e visionário com a criação do IBDA. Nós tivemos a oportunidade de ser convidado para trabalhar no Conselho Científico do IBDA. Eu que tenho uma atuação mais acadêmica, e sempre achamos importante apoiar, participar e estar junto aí com as estratégias do IBDA, que realmente vem fazendo uma revolução naquilo que o setor jurídico reconhece e conhece do agronegócio. Agora, o direito, vamos dizer assim, eu quero te fazer uma pergunta. O direito deve ser, eu imagino que o direito seja um só. Como é que ele é aplicado no agronegócio e por que as particularidades, por que direito no agronegócio? Bom, aqui você pode ter diferentes respostas para essa palavra. Eu que sou do direito agrário, eu vou te explicar que a atividade agrícola é aquela que está sujeita a um risco duplo, que tem atividade em qualquer empresa, mas a peculiaridade da criação de animais e cultivo de vegetais, que a gente chama do ciclo agrobiológico, gera necessidade de uma atenção específica, de uma normatização própria a uma atividade que é diferenciada das outras atividades econômicas. Isso se espraia para todos os segmentos. O direito do agronegócio, e que teve muita contribuição da atividade do próprio Buranello, é um reconhecimento não só dessa peculiaridade da atividade agrícola, da atividade agrária em si, mas dessa rede de relações que estão em torno dessa atividade que move o nosso país e que move as nossas paixões, sobretudo, né? Digo que o produtor rural, além de ser aquele que confia em Deus, confia na sua atividade como ninguém. Confia mesmo, confia tanto que joga um monte de semente lá, joga um monte de dinheiro efetivamente na terra, mas eu acho que essa confiança, né, em Deus, eu acho que ela abre espaço. Deus já está falando assim, deve estar falando, escuta seus irresponsáveis, né? Vocês precisam começar a melhorar esses riscos aí, usar mais tecnologia, irrigação, coisas para mitigar esse risco todo aí. Aí isso é a ideia das instituições, né? As instituições vêm um pouco para dar um pouco desse suporte para que as partes possam organizar os seus riscos, né? Acho que o grande mérito do direito no agronegócio é reconhecer os riscos próprios da atividade e transformar esses riscos em algo que possa ser transacionável, em algo que possa ser incorporado ao longo das cadeias produtivas e assim caber na conta, né? Acho que a ideia de você caber na conta e realmente transformar o negócio em algo perene, lucrativo no longo prazo, ela é fundamental. Vem cá, como é que você chegou no direito? O direito está já corre na veia aí, como é que é? Bom, eu tive família de advogados, meu pai e meu avô foram formados lá na São Francisco, até tive uma briga, Carlão. Porque quando eu entrei na São Francisco, passei lá e ao mesmo tempo comecei a ajudar minha mãe na fazenda. E daí cheguei para o meu pai e falei assim, pai, quero mudar da São Francisco para Exalc.
Nossa. E cheguei a fazer a prova de transferência, mas acabei não tendo muito incentivo dentro de casa e hoje me vinguei me transformando em um advogado da atividade agrícola. Então eu falo que eu sou um exalquiano frustrado e um franciscano também frustrado. Mas ainda dá tempo, viu? Você é jovem, dá tempo de você fazer. Escuta, como é que chama a fazenda? Como é que é? Porque você tem uma fazenda com um nome bastante peculiar, né? Fazenda Anhangaí, lá em Araçatuba. A fazenda foi aberta lá pelo meu bisavô, que era o Sebastião de Almeida Prado. Deixou lá uma parte para cada neto, uma parte lá compete a nós. E a gente vem cuidando disso já também há quase 20 anos. E quem está aqui é o Guilherme Campos, que é superintendente do MAPA aqui em São Paulo. Guilherme, obrigado pela sua gentileza de falar conosco, viu? Carlão, se não tiver o Fala Carlão, não teve evento, né? Pois é. Escuta, que você viu aí o Maílson fez uma abertura aqui, falando de muitos desafios que o governo e os governos em geral precisam fazer. Qual que é a sua avaliação dessa fala do Maílson? É mais do que desafio dos governos, é um desafio da sociedade brasileira. Pois é. E que, graças a Deus, que nós temos o agro para puxar a economia, puxar o país, deixando o Brasil, sim, na prateleira das mais altas. E essa turma que está aí hoje, que compõe a elite do direito focado no agro, é quem está dando a garantia que os contratos serão bem feitos, que o direito de propriedade será devidamente defendido, que toda atividade vai poder exercer na plenitude a sua capacidade de produção. E o agro brasileiro é o agro que é campeão do mundo na imensa maioria das suas culturas. É campeão do mundo na produção e campeão do mundo na exportação. E o ministro Carlos Fávaro vem cumprindo uma missão dada a ele, que é abrir a abertura de novos mercados. Nesse período, já são quase 100 novos mercados abertos para o agro brasileiro. E isso precisa ter a sustentação técnica. E nós estamos vendo cada vez mais presentes no dia a dia do campo os fundos de investimentos, os escritórios especializados na atividade do agro, focado na exportação e em sistemas produtivos cada vez mais sofisticados. E essa simbiose puxa todo mundo para cima. Todo mundo vai bem. Show de bola. Escuta aí, qual que é o papel aqui da superintendência aqui do Ministério? Qual que é o papel específico aqui? Como é que São Paulo representa aqui o Ministério da Agricultura? São Paulo, também no agro, puxa o Brasil e puxa muito forte. A representação do Ministério aqui no Estado tem a missão de fazer os controles, a fiscalização, olhar setor por setor com uma lupa muito aguçada e procurar fazer o que todo governo tem que procurar fazer, não atrapalhar. Não atrapalhando, deixando o setor produtivo trabalhar, a coisa vai em frente. Isso é música para os ouvidos aí de toda a produção, tenho certeza disso. Você tem, como é que é a interlocução com o secretário da Agricultura aqui no estado de São Paulo? Como é que vocês têm conversado muito? A começar pelo secretário, ele tem um nome ótimo, né? O nome dele é bom demais, né, Guilherme? O nome é ótimo, então não tem jeito de errar. E o secretário vem fazendo um grande trabalho, trouxe a sua experiência enquanto produtor, sua experiência no ITESP, na questão da regularização fundiária, vem muito motivado, tem uma equipe na Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui no Estado, uma equipe capacitada, que sabe o que faz. Tem na CAT, a Extensão Rural, algo fundamental para a atividade agrícola. Tem todo um cabedal de institutos de pesquisa, inclusive aquele que foi o berço de toda a pesquisa agrícola no país, que é o IAC, na minha Campinas, desde 1887. E essa interface permite com que nós trabalhemos focados no setor, focados no produtor rural, no trabalhador rural, buscando sempre resultados. Agora é a hora de trabalhar. Política deixa para outra hora. Agora é hora de trabalhar.
O Bruno é o superintendente de securitização e agronegócio da CVM. E a CVM, você sabe, né? A Comissão de Valores Imobiliários é a xerife do mercado, é ela que toma conta do pedaço aqui. Ô Bruno, obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui, viu? Ô Carlão, eu que agradeço, aí é sempre um prazer falar contigo. Viu? Escuta, por que a CVM está participando aqui de um congresso de agro, de direito no agronegócio? Excelente pergunta, assim, quem vê a CVM, o xerife do mercado de capitais, pergunta, né, o que a CVM tem a ver com o agronegócio, né? Pois é. E tem tudo a ver, a superintendência lá, que eu estou responsável hoje, a superintendência do agronegócio, e a gente cuida ali dessa regulação e da supervisão do FIAGRO e do certificado de recebível do agronegócio, do CRA. São dois instrumentos que o empreendedor rural pode usar para obter recursos no mercado de capitais. Quer dizer, no fim do dia, a gente está falando de um instrumento que pode dar acesso a mais capital e a capital mais barato, é isso que eu estou entendendo? Exatamente. O mercado de capitais ele tem esse poder de complementar o mercado financeiro tradicional, né? Então, muitas vezes, os empreendedores rurais eles vinham sendo acostumados a buscar o mercado financeiro só, ao banco tradicional, né? É como que eles obtêm o crédito hoje na maior parte dos empreendedores. O mercado de capitais tem sido cada vez mais usado. Desde o CRA, que começou um movimento muito forte em 2016, e agora com o FIAGRO, que é uma lei recente de 2022, vem sendo mais usado para obter uma fonte alternativa de financiamento e, às vezes, substituir ou complementar aquela fonte de financiamento tradicional do mercado bancário. Mas ainda tem um desconhecimento muito grande desse meio, né, do meio rural, do empreendedor rural, principalmente do produtor rural. Uma agroindústria, às vezes, ela já consegue tem um pouco mais de conhecimento, mas o empreendedor rural na ponta, ele às vezes não tem todo esse conhecimento para chegar no mercado de capitais. Então, esse é um papel que a CVM tem também, de desenvolver o mercado, de levar a educação tanto para o investidor quanto para o empreendedor que está captando. Pois é, essa era a minha pergunta, porque você falou um desconhecimento, eu acho que tem um desconhecimento por parte do produtor, com certeza, de como acessar, enfim, essa é uma coisa que eu queria que você esclarecesse, como é que o produtor lá do Mato Grosso pode acessar a CVM, mas na outra ponta também, eu acho que também se existe por parte dos investidores um certo preconceito em relação a esse tipo de investimento. Então, Carlão, os investidores, a gente não vê preconceito não, tá? Pelo contrário, assim, eles têm buscado cada vez mais entender o agronegócio, a dinâmica do agronegócio, de distribuição de dividendos, por exemplo, que um FIAGRO pode dar para ele, né? O investidor, ele sempre foi muito acostumado a investir, por exemplo, no mercado imobiliário. E agora o agronegócio nasce como essa outra alternativa de portfólio para o investidor. Então, ele está entendendo o agro, assim como o empreendedor rural está entendendo o investidor, a dinâmica e a cabeça, entendendo que governança ele precisa ter para cumprir as formalidades que aquele investidor pede. Né? É diferente de um banco. Por exemplo, um banco vai pedir determinadas transparências, né, e determinadas informações para o empreendedor. O investidor vai exigir outras, num fluxo diferente, num prazo menor talvez. Né, uma demonstração financeira auditada, um balanço, né, enfim, várias questões de governança que ele vai precisar ali para avaliar o seu investimento. Tá? Como é que esse mercado, desde que foi lançado aí, como é que é o crescimento dele, como é que nós estamos hoje, que horizonte que você enxerga aí no seu para-brisa? Opa, bom, esse é a gente avalia que esse mercado está em franco crescimento, tá? Hoje, só para você ter ideia, quer dizer, de 2022 para cá, a gente está falando aí de 2 anos de FIAGRO, né? A gente tem 40 bi de patrimônio líquido já de FIAGRO em bolsa, tá? Deve ter aí cerca de 60 fundos registrados na CVM e a gente acha que isso ainda é muito pouco, que o potencial é muito maior, talvez 5 vezes mais, 10 vezes mais, tá? A gente pode chegar em 400 bilhões de reais aí, num prazo de 5 anos talvez, ou seja, dinheiro novo entrando para financiar o agronegócio, né? Vindo desse portfólio, dessa alternativa de investimento que os investidores estão tendo agora também. Obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, conosco, é sempre um prazer, Carlão. Prazer é meu sempre, conto com o nosso trabalho sempre, viu? Obrigado, parabéns aí. É isso aí, gente. O Bruno Gomes, que é superintendente de securitização e agronegócio da CVM, conversou com mais um Fala Carlão. Ó, pensa numa prateleira alta, hein? Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.